Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós falaremos sobre o método Bazin de investir. Décio Bazin foi um grande investidor individual da Bolsa de Valores brasileira. Ele era jornalista e autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Aliás, eu recomendo bastante esse livro. Ele dizia que os dividendos que recebia permitia a ele ter um salário igual ao de um presidente de multinacional. Décio Bazin foi um grande amigo de Luiz Barsi Filho, e os dois desenvolveram uma estratégia comum de investimento. Vamos entender um pouco seus pensamentos. A economia sofre ciclos, alternando entre momentos de alta e de baixa. Nos períodos de alta, as pessoas compram as ações por qualquer preço, levando o mercado a ter seguidos períodos de alta. Na parte seguinte do ciclo econômico, o mercado entra em baixa e os investidores em pânico. Eles vendem seus papéis a qualquer preço, ocasionando baixas seguidas na bolsa de valores. Bazin recomendava fazer exatamente o contrário, agir no contrafluxo do mercado, vender quando todos estivessem comprando e comprar quando todos estivessem vendendo. O mercado em baixa proporciona ao pequeno investidor comprar mais ações com a mesma sobra de seu salário, e era essa a tese que ele defendia. Mas quais eram os princípios que deveriam nortear os investimentos segundo Décio Bazin? O método de Décio Bazin se baseava em 5 princípios. Primeiro, só comprava ações de empresas que pagassem dividend yield superior ou igual a 6% ao ano. Segundo, para investir em uma empresa, ela deveria pagar dividendos todos os anos, ou seja, haveria uma consistência nos pagamentos de dividendos. Terceiro, a empresa tinha que ter um endividamento sob controle. Quarto, ele vendia os ativos se houvesse qualquer notícia ruim na imprensa. Quinto, ele vendia a ação se o dividend yield, que é a relação entre preço e o pagamento de dividendos anuais, estivesse muito baixa, pois na visão dele a ação estaria cara, e ele faria caixa para comprar outras ações com dividendos mais atraentes. Em relação ao método Bazin, eu tenho alguns comentários. Primeiro, ele era um investidor da década de 70. As pessoas comuns tinham dificuldade em obter os relatórios anuais da empresa. Além disso, as notícias que saem na imprensa hoje não são necessariamente as notícias que interessam ao investidor. Então, eu substituiria a recomendação dele de vender caso apareça uma notícia ruim na imprensa pelos critérios que estabeleci na aula passada de saída de uma empresa. Segundo, como mostrei, tanto faz para o investidor receber os dividendos ou a empresa manter os dividendos e reaplicar. O que afetará o valor das ações no longo prazo é a empresa conseguir lucros crescentes. Então essa não é a estratégia que eu utilizo, mas ela é bastante usada e com sucesso por fundos de dividendos, que baseiam sua carteira na compra de bons pagadores de dividendos. De qualquer forma, nenhuma empresa cresce para sempre. Chegará um momento no qual ela não conseguirá mais crescer. Logo fará sentido distribuir todo o lucro em forma de dividendos ao acionista. Comprar ações na baixa é a forma mais rápida de acumular ações. O problema é saber quando a ação está na baixa. Bazin, de forma inovadora, considerava o preço do dividend yield para identificar se a ação estava cara. Alguns estudos que eu fiz, baseados em empresas que mantiveram o mesmo percentual de payout ao longo do tempo, mostraram um bom grau de acerto no método dele. Porém, o método falhou em empresas que pararam de pagar dividendos para aplicarem em um novo projeto. De qualquer forma, eu acho que o Bazin foi um visionário. Investia no mercado de ações de uma forma diferente de todos na época e enxergava oportunidades. Sua estratégia baseada em dividendos é bastante interessante, e o investidor que faz buy and hold deverá montar uma boa carteira pagadora de dividendos na aposentadoria. E como faço isso? Observando as datas de pagamento de boas empresas. É fundamental montar um calendário com as datas de pagamento de cada companhia. Muitas pagam em períodos fixos. Hoje, por exemplo, a Itaúsa e a Taesa estão pagando dividendos em torno de 8,5% ao ano. Para mim, faz mais sentido aportar nessas duas empresas do que deixar na renda fixa, que está pagando entre 6 a 7,5% ao ano e seu dinheiro fica preso até o término da aplicação. E qual a lógica por trás desse calendário de aplicação? Um investidor de longo prazo compra ação não pelos dividendos, mas sim pelo potencial de crescimento dos lucros de uma empresa. Normalmente, empresas que tenham lucros crescentes também pagarão dividendos crescentes. Supomos que você gastou R$100 hoje para comprar uma ação que esteja pagando R$5 por ano. Depois de 10 anos, a empresa estaria pagando R$80 por ação em dividendos.
ou seja, o investidor espera que os dividendos cresçam bem acima da inflação. É importante dizer que as empresas acima não são uma recomendação de compra, mas apenas um exemplo de datas de pagamentos dela. Tenha em mente as datas de pagamento dos dividendos da empresa que você tenha, para se preparar para reinvestir nas ações que estejam valendo mais a pena. E por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula.